Vamos agora então para a reta final da nossa discussão sobre feminismo trans ou transfeminismo e uma lógica transantropológica. Transantropologia foi um conceito criado por nós, por mim e por discussões filosóficas com outras pessoas trans, em que a gente parte de uma ideia de entender uma humanidade para além dos conceitos históricos. Em 2017, eu publiquei o livro Contos Transantropológicos, em que a introdução da obra se chama Introdução à Transantropologia. E nós vertemos do mesmo existencialismo francês que Simone de Beauvoir, e mais tarde, uma mesma discussão pós-moderna com a Judith Butler, para discutir que não há destino biológico e destino existencial para as pessoas. Isso quer dizer o quê? Que nós temos transexistências. E não somente um transhomem e uma transmulher, mas existências que variam também. Quando nós discutimos a pluralidade de gêneros, nós não estamos querendo dizer que existem vários gêneros como o homem e a mulher. Nós queremos dizer que existem várias existências. Por exemplo, quando a gente apresenta uma pessoa para outra, nós apresentamos pelo nome. E o nome carrega o masculino e o feminino institucional na linguística. Essa semântica existencial, ela parte exatamente do paradigma de que existem somente dois gêneros, o binarismo, mulher e homem. Há uma condução existencial para pessoas que não levam esse gênero, que são as pessoas não binárias. E esse não binarismo, ele leva para uma ideia de que possam existir outros gêneros. Esses outros gêneros, eles não são coletivos, isso é muito importante. A questão da transexistencialidade dentro da transantropologia é entendermos que, com os processos de existência trans, cada ser humano poderia criar e constituir a sua experiência existencial, rompendo o que é homem e o que é mulher e construindo uma própria lógica fundamental da sua existência. Se vai dizer que é homem ou mulher, para além da concepção histórica, não necessariamente seria criar um novo nome para o seu gênero, mas é pensarmos um gênero sem a nomenclatura oficial histórica de homens ou mulheres. Talvez a gente pensasse que para um futuro nós teríamos uma humanidade que não tivesse homens e mulheres, e sim pessoas e seres humanos em construções identitárias para além do corpo físico. Atualmente a gente sabe que as pessoas se aglomeram pelo gosto cultural, pela forma cultural. E cultura a gente pode entender como toda a produção imaterial. Essa metafísica de relações com que fazem que pessoas gostem de livros, que gostem de determinados tipos de músicas, que gostem de futebol, de esportes variados, sem uma mesma unidade de corpo, faz com que a gente pense exatamente nisso, que a humanidade pode se congregar não somente pela identidade. Identidade é a ideia de si, e não a construção do corpo fisiológico, anatômico, biológico, neural. E isso é muito importante nós pensarmos. Porque atualmente nós temos a constituição de famílias que não são famílias de sangue, quando algumas décadas atrás seria muito importante nós termos relações sanguíneas. A gente tem então famílias em que a mãe de verdade, essa é uma concepção já atual, mãe de verdade, pai de verdade não é aquele que fomenta a organização fetal, a inseminação do óvulo, do espermatozoide no óvulo, mas sim aquele que fomenta a criação existencial dos indivíduos que são considerados por nós crianças. Logo, a gente desestabiliza o poder em relação à biologia dos corpos com uma concepção familiar. Ou seja, nós temos famílias em relações afetivas e relações culturais. O mesmo se dá mais tarde com essa ideia transexistencial. Nós temos identidades que não se fundamentem em questões biológicas, mas se fundamentem em questões estruturais de uma materialidade e uma imaterialidade cultural, de gostos, de sentidos, de desejos, de vontades e de afetos principalmente. Quando então nós falamos, no início do Contos Transantropológicos, a respeito de não haver um destino para os corpos, e sim haver escolhas, e essas escolhas responsabilizam os indivíduos desses processos. Logo, a gente entende, por exemplo, que Simone de Beauvoir, quando não casou, e ela não tem uma relação de casamento com o Jean-Paul Sartre, isso é muito importante nós entendermos. Eles não eram namorados, eles não tinham uma relação de um vínculo como nós entendemos hoje. Nós poderíamos até tentar entender, talvez,
que fosse uma relação aberta, mas a relação deles não era prioritariamente sexual ou de uma afetividade romântica. Era uma construção intelectual onde as existências de ambos estavam vinculados à produção do próprio conhecimento sobre o que existia neles, em Simone, em Sartre e também na sociedade em comum. Por último, é importante nós pensarmos que quando algumas feministas do pensamento atual, que são lidas muitas vezes como feministas radicais, elas vêm a dizer que uma das características da sua composição epistemológica é de que elas querem eliminar o gênero para que não haja mais essa opressão, principalmente nas mulheres cisgêneras. A gente pode entender que quando nós queremos multiplicar a possibilidade de uma multiplicidade de gêneros, nós também queremos esta definição final. Nós não queremos a construção eterna de outros gêneros que oprimam. Nós temos que pensar, quando Simone de Beauvoir fala que a liberdade é o processo final das experiências existenciais, principalmente quando elas rompem o processo histórico, é pensar isso, que liberdade não é somente nós escolhermos o tipo de roupa, que liberdade às vezes também não é somente nós escolhermos a produção profissional ou qual é a forma com que nós vamos ganhar um salário melhor que outras pessoas. Talvez às vezes produção de liberdade seja também nós questionarmos o próprio nome, ou onde nós moramos, ou como as mulheres da nossa região, que não são iguais a nós, vivem e existem, ou como nós vamos nos comportar frente ao processo de produção de novas existências e de novas relações de gênero. E então, quando nós estamos apresentando um transfeminismo, para além do feminismo trans, que se vincula muito também a mulheres trans que passam a transição de gênero já com 40 anos, em que passaram toda a vida vinculadas a uma cisgeneridade, uma masculinidade. Como que a gente quer que os direitos dessas pessoas que já passaram a vida com um trabalho, um emprego fixo, com uma identidade que foi uma identidade ilusória, que protegeu-as de uma transfobia maior caso fizessem a mudança de gênero mais cedo, e aí com 40 anos fazem a transição de gênero, têm uma fonte econômica, têm uma base econômica estável, mudam, fazem as definições e as intervenções cirúrgicas que querem no corpo e se definem então como mulheres trans e ponto final, marginalizando e institucionalizando uma visão de que é possível as mulheres trans se conformarem à regra e à lei. E essa regra e a lei é de um biopoder formal. Quando nós temos mulheres trans e travestis menores de idade que se vinculam nas 5 regiões do Brasil à prostituição dos seus corpos infantis e juvenis. Então, quando nós pensarmos em um transfeminismo, nós temos que pensar de fugir a esta norma e a esse padrão que sexualiza também os nossos corpos, como sexualiza os corpos das mulheres cisgêneras negras. Então, a gente percebe que existem pontos em comum, existem divergências, mas existe uma linha muito tênue que a gente pode observar, que é a liberdade existencial dessas mulheres todas. Então assim a gente encerra a nossa aula, querendo lembrar sempre a vocês que é muito importante nós discutirmos os textos, nós debatermos com mulheres de todas as idades, com pessoas de todos os espectros da feminilidade, pessoas binárias e não binárias, de pegarmos os textos e os livros das autoras clássicas, das autoras atuais, das poesias e dos textos artísticos e literários também de produção de mulheres, sejam elas negras, brancas, cisgêneras, transgêneras, transexuais, travestis, pessoas não binárias que se apresentam numa feminilidade. É importante. O conhecimento é uma das formas de nos empoderarmos coletivamente, porque não há empoderamento numa unidade só. Não há empoderamento de uma pessoa só. Nós precisamos, enquanto pessoas que lutam pelo direito existencial à vida, a não mais termos que sangrar coletivamente, a não mais termos que ver que aquelas que morrem são sempre todas as identidades femininas, todas as identidades negras, todas as identidades pobres. A gente tem que observar que o mundo é feito dessa pluralidade, não só naturalmente, mas fomentar essa natureza com uma espécie de dignidade humana. Portanto, estudar é uma forma de nós buscarmos essa dignidade coletiva.